Pelotas, estamos ao vivo na 104.5 FM, também nas redes sociais, no @Radicom Pelotas. 9 em ponto, nós já estamos com a presença do Igor Correia Pereira, ele que vem pela Radicom 104.5 FM, aqui pelo coletivo Pão com Ovo. Buenas, bom dia, Igor. Feliz ano novo. Está recebendo o companheiro, camarada Igor Pereira, aqui na programação, nesta segunda-feira mais alegre, nesta segunda-feira em que vencemos, Igor Pereira. Buenos dias, buenos anos novos, né? Novos aí, 2023. Eu acho que, para começar, assim, a impressão que nós temos é que nós finalmente saímos de 2016. Né? 2016 foi um ano que não acabou, né? Com aquele vergonhoso golpe contra a democracia que derrubou uma presidenta honesta, né? A partir daí nós tivemos todo um pesadelo que nós vivemos aí, né? E resistimos, etc. Todos nós, né? Estamos de parabéns. A Radicom Pelotas cumpriu um papel gigantesco, né? Junto com toda aí a rede de canais progressistas, enfim, que operou aí na resistência, né? Uma resistência difícil, complicada, dura, né? Que nós tínhamos, inclusive, risco de vida, né? A nossa vida, a vida de todos os brasileiros foi colocada em risco, tanto é que morreram mais de 700 mil brasileiros nesse processo, né? Mas a gente resistiu, estamos aqui, vencemos, né? E podemos respirar aliviado. Eu acho que é o fim de uma era. Nós estamos vivendo hoje o primeiro dia de uma nova era do país, assim, não é pouca coisa. Realmente nós temos muito a comemorar e não é à toa aqui que eu até mandei uma mensagem hoje para o Fábio, assim, vamos falar sobre isso, né? Vamos comentar, porque realmente é algo a comemorar. Eu quero aqui mandar um abraço no ar ao nosso comandante Preto, que está lá em Brasília, né? Participou lá desse momento histórico, né? Da posse, enfim. Ele me pediu para falar aqui da importância do MST, ele estava lá acampado junto com o pessoal do Movimento Sem Terra, né? Mais de 3 mil integrantes desse movimento lá no estádio Mané Garrincha, fizeram lá, acamparam no estádio, né? Ele estava junto com o pessoal lá e eles estão saindo agora de Brasília, retornando aos seus estados de origem, né? Mas foi um ato histórico. Eu quero aqui, Fábio, se tu me permite, destacar, claro que tem muita coisa para se falar sobre essa questão, né, do discurso, da posse, etc. Mas eu queria aqui destacar um aspecto do discurso do Lula na posse, né? Ele reafirmou uma política industrial que fortalece a ciência e a tecnologia. Nós estamos aqui, Pelotas, né? Tem a Universidade Federal de Pelotas, aqui Porto Alegre tem a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, tem a Federal de Ciência e Saúde de Porto Alegre, tem o IFRS, nós temos a Unipampa também no Rio Grande do Sul, nós temos uma série a UFSM lá em Santa Maria, né? E foi muito importante essa fala dele, onde ele resgata a importância da ciência e da tecnologia dentro de uma política industrial, de reindustrialização, né? Por que isso é importante? Bom, é importante a gente lembrar aqui que no Brasil, em 1985, 48% do PIB brasileiro era industrial. Em 2021, isso reduziu para 22%, né? Ou seja, houve uma destruição da indústria nacional. As centrais sindicais, minha amiga Carolina Maria Rui, quero mandar um abraço para ela, inclusive, Fábio,
Seria uma boa dica, hein? Entrevistar a Carolina Maria Rui, que é jornalista da Rádio Peão Brasil, ligada aí ao pessoal da Força Sindical, e eles estão sempre aí fazendo essas pesquisas em relação... Bom, mas as centrais sindicais, elas denunciaram em 2021, quando houve aí o aniversário da fatídica reforma trabalhista, né, ou deforma trabalhista, eles denunciaram o seguinte, que nós perdemos, entre 2015 e 2020, nós perdemos 36 mil indústrias no país, né? Isso foi uma destruição em massa. Em 1980 nós éramos o maior parque industrial do hemisfério sul, né? Hoje nós não somos quase nada, né? Do ponto de vista industrial. Isso foi uma destruição absurda, né? E aí o Lula, ele fala, eu até destaquei aqui um trechinho do discurso dele, né? Ele fala da indústria do conhecimento, especificamente, né? E da ciência e da tecnologia. Ele fala o seguinte, abre aspas, o futuro pertencerá a quem investir na indústria do conhecimento, que será objeto de uma estratégia nacional planejada em diálogo com o setor produtivo, centros de pesquisa e universidades, junto com o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, os bancos públicos, estatais e agências de fomento à pesquisa. Então, sensacional, essa fala coloca o Ministério da Ciência e Tecnologia, que estará sob comando, já está sob comando da deputada Luciana Santos, né, que já tem experiência e know-how nessa área, ela já foi secretária de Ciência e Tecnologia do governo do estado, do Pernambuco, se não me engano, né? Ela tem uma expertise, tem uma compreensão política da importância dessa área, e nós temos tudo aí para termos novos tempos, inclusive nesse aspecto, né? Um novo tempo aí que representa um novo papel para as nossas universidades, inclusive Pelotas, Santa Maria, Rio Grande do Sul, aqui a Universidade de Porto Alegre, a URGS, enfim, são tempos de esperança, né? De que realmente essas universidades elas podem cumprir um papel que deveriam já ter cumprido, que não deixaram de cumprir, né? Um pequeno exemplo, e não pequeno e não tão pequeno, durante a pandemia da Covid, por exemplo, a Universidade Federal do Rio de Janeiro e a USP fizeram respiradores mecânicos, protótipos de respiradores mecânicos, né? Que para quem viveu o drama da Covid sabe o quanto é importante os respiradores mecânicos para aqueles que estiveram entubados entre a vida e a morte, né? Foram desenvolvidos pelas universidades e precisavam ser replicados em larga escala. E isso na prática, isso a inovação a serviço da vida, né? E isso é a indústria do conhecimento, né? Outro exemplo da indústria do conhecimento vamos resgatar 2014, né? Eu falei aqui no início que 2016 foi o ano que não acabou. 2014 na Copa do Mundo, pouca gente se lembra disso porque foi soterrado pela mídia tradicional, né? O pontapé inicial da Copa do Mundo foi dado por um paraplégico que deu um chute na bola por causa de um exoesqueleto desenvolvido pelo cientista Miguel Nicoleles, ou seja, isso que nós imaginávamos antes de ser só um milagre feito por Jesus Cristo, né, caminha e anda, é um milagre feito pela ciência, de fato, né? Um exoesqueleto fez um paraplégico caminhar e dar um chute numa bola em 2014, e isso foi ciência e inovação feita por brasileiros, né? Brasileiros, coordenados pelo cientista Miguel Nicoleles. Então o Brasil ele tem um potencial muito grande na indústria do conhecimento, né? Nós temos uma rede de pesquisadores aí feitas pelas universidades e nós precisamos colocar esse potencial todo a serviço do crescimento do país, do desenvolvimento do país, da geração de empregos de qualidade, né? Enfim,
dar oportunidades para que a nossa juventude possa atuar com empregos de qualidade. Nós estamos num país que está em segundo lugar no ranking de jovens que não trabalham nem estudam, porque os nossos jovens não têm mais oportunidades, porque não tem indústria, porque não tem uma economia capaz de absorver essa mão de obra, né? Então a gente está hoje, o presidente Lula pega um país destruído, um país que só investe em commodities, né? Como ele mesmo falou no seu discurso, né? E ele está plenamente consciente disso. Mas esse país destruído, ele tem elementos aí ao mesmo tempo de reconstrução, e eu acho que ele está muito consciente disso, né? Demonstra isso no seu discurso e nos enche de esperança, né? Nos enche de esperança. Eu acho que a gente sabe das dificuldades, né? Sabe que terá um Congresso Nacional de direita e uma parte importante aí do Congresso de extrema direita, sabe que a mídia tradicional não vai topar com tranquilidade essa mudança da política econômica, né? A gente não tem ilusão em relação a isso, porque a imprensa tradicional é financiada pelo capital rentista, é financiada pelos bancos, eles são os porta-vozes dos bancos, eles são porta-vozes desse Deus mercado aí, né, que fica nervoso e tal, papapá, né? Então a mídia vai dizer que isso é um absurdo investir em indústria, é um absurdo investir em bancos públicos, é um absurdo revogar teto dos gastos, é um absurdo tudo isso, né? Então a gente vai ter esse adversário presente, por isso é importante fortalecer a mídia alternativa, né? A mídia dos trabalhadores, como é a Radiocom, né? E como é uma série de outros canais, dos quais, humildemente, a Pão com Ovo é só um pontinho dessa grande rede aí, né? De canais progressistas. Mas é isso, a luta continua, só que continua num outro patamar, né? Acho que a gente pode respirar aliviado, pode fazer a luta em outras condições daquelas que a gente vinha enfrentando anteriormente. Então, é motivo para comemorar. Quero aqui agradecer mais uma vez, né, Fábio, toda essa parceria que nós tivemos, o quanto foi difícil, né, a gente chegar até aqui, a gente sabe disso, mas estamos aí, né, agora no outro patamar, podendo aí fortalecer essa parceria, né? Eu acho que se a parceria existia antes, ela fica fortalecida a partir de agora. A gente tem muito melhores condições para fazer aí um bate-bola, enfim, e colocar o time em campo aí para jogar jogos melhores aí a partir de agora, né? Para quem está chegando na 104.5 FM aqui na cidade de Pelotas ou nas redes sociais, 9h14, nós estamos com a presença do Igor Corrêa Pereira. Ele está representando aqui o coletivo Pão com Ovo. Igor, que é técnico em assuntos educacionais, mestrando em educação pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e também membro da direção estadual da CTB no Rio Grande do Sul. E como bem disse aqui o camarada Igor, eu também quero fazer das palavras do Igor, das minhas, em nome aqui da Radiocom, do programa Contraponto, parabenizar e agradecer todos os integrantes da RCP, a Rede de Canais Progressistas, que ontem tiveram reunidos mais uma vez num grande pool de canais, então fazendo a transmissão, fazendo toda a produção, acompanhando de um novo olhar, um olhar de comunicação progressista, independente, trazendo uma nova visão, então, lá nas redes sociais, no YouTube, no Facebook, enfim. Está lá o nosso camarada Leonardo Etivarria, o Léo Preto, nome da Pão com Ovo, enfrentou lá mais de 24 horas de ônibus, junto com o Movimento Sem Terra,
trouxe informativos, trouxe boletins, mandou vídeo aqui para a Rádio Com, mandou informes para a Rádio Com 104.5 FM, esteve lá no estádio Mané Garrincha, acampado, junto com o movimento dos trabalhadores sem terra, acompanhou o dia a dia. Amanhã, com certeza, nós já vamos estar conseguindo uma conexão e entrando ao vivo aí com o Léo, que ontem mesmo me mandava mensagens que ficou em alguns momentos lá da posse, é claro, não conseguiu ter um bom sinal de internet, não conseguiu enviar vídeo. Também eu não posso deixar aqui de mencionar que o Igor também fez aqui, e mencionou já a ministra agora, né? Ela até então era vice-governadora de Pernambuco, presidente nacional do PCdoB, Luciana Santos, agora ministra de Ciência, Tecnologia e Inovação. Isso mesmo, ministra de Ciência, Tecnologia e Inovação. Parece até uma brincadeira, não, a partir de hoje, então, ontem já empossada, o Brasil agora tem uma ministra de Ciência, Tecnologia e Inovação, até que na área da pasta que está à frente, também ela foi secretária em Pernambuco do governo de Eduardo Campos, do PSB, de 2009 a 2010, e ela será a primeira mulher e a primeira pessoa negra a ocupar a posição de forma efetiva. E a gente tem que lembrar aqui que há 2-3 semanas atrás, Pelotas viveu um dos seus piores momentos aqui na Universidade Federal de Pelotas, onde os recursos, as bolsas foram cortadas, a universidade não tinha dinheiro para pagar a conta de luz aqui na cidade de Pelotas. Então, agora, em sua conta no Twitter, inclusive, ela colocou, abre aspas, cidadania é outro nome da democracia, fecha aspas, que disse Lula em seu belo discurso no Congresso. Então, é bom ouvir um estadista falar, né? Foi um momento histórico, marca uma virada para o nosso país. Então, que viva a democracia para sempre. O Igor aqui trazendo o nome da Pão com Ovo, o nome da rede de canais progressistas. Eu vou entrar em contato com o Igor em seguida, após a programação aqui. Quero o nome do coletivo também da Rádio Peão, quero o nome de todos que o Igor possa, para a gente continuar, obviamente, essa nossa parceria para 2023. Mas, Igor, antes de nós aqui se despedirmos, vai ser difícil agora nós se despedirmos, né, Igor? Antes de nós darmos um até breve, eu quero saber qual a tua expectativa, Igor, a partir de hoje, então, qual a tua expectativa na área da educação? Olha, a impressão que a gente tem é que a gente chegou assim numa casa extremamente bagunçada, suja, com um monte de coisa quebrada, né? Enfim, e que até a dificuldade é saber por onde começar, né? Porque quando tu vê aquela situação assim, tá tudo caindo aos pedaços, assim, uma sujeira, porque foi assim que o governo, ou se é que isso pode ser chamado de governo, fez, né? Entregou o país dessa forma, né? Então, tá tudo destruído, assim, zoado, então é difícil a gente saber por onde começar. Agora, claro que como operário que sou, né, do chão de fábrica da universidade, né, sou um operário da educação, do chão de fábrica ali, e vivo a universidade e a educação a partir da minha vivência ali, é claro que eu vou falar da realidade da URGS, das universidades, em especial a URGS. Nós vamos ter que, fazendo coro à fala do Lula, quando ele fala que não se trata de revanchismo, mas se trata do devido processo legal, se trata do resgate da democracia, nós vamos ter que discutir a questão
por exemplo, do reitor Carlos Bulhões, por exemplo, que foi indicado de maneira inédita na história do país. Nunca nenhum presidente havia desrespeitado a vontade das consultas feitas à comunidade acadêmica a respeito do reitor, né? E, como se não bastasse isso, Carlos Bulhões tem sido um desastre para a universidade, né? A sua gestão não é uma gestão. Para você ter uma ideia, ele não participa das reuniões do Conselho Universitário, né, que é o órgão deliberativo máximo da universidade. Ele não participa das reuniões, ele não vai nas reuniões, né? Nós temos uma crise institucional numa das maiores universidades do país, né? Quando eu estou falando da URGS, eu não estou falando... claro que eu estou puxando brasa para o meu assado, faço parte como um humilde operário dessa instituição de ensino, mas ela tem um impacto importante no Rio Grande do Sul, tem um impacto importante no país, inclusive, né? Não é possível que nós possamos continuar com esse estado de coisas, que não se comporta como reitor, né? Que não respeita minimamente o rito e o regimento da sua própria universidade, né? Quando um reitor se nega a dialogar com o espaço institucional para a deliberação, que é o Conselho Universitário, nós temos um problema, uma crise institucional. Nós vamos ter que resolver isso, né? Não se trata só de falta de recursos, como existe, e é também isso, né? A falta de recursos, como tu mesmo mencionou, temos dificuldades de pagar as nossas contas mínimas e tal, mas não se trata disso, nós temos uma crise institucional, né? E como que nós vamos resolver isso a partir de 2023? Esse é um debate que se abre. Carlos Bulhões não reúne a mínima condição para continuar à frente da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Nós precisamos dizer isso claramente, né? A pauta do Fora Bulhões, ela está colocada, né? Como que vai se dar essa derrubada, essa saída, porque ele de fato já não é o reitor, né? Como que isso vai se dar? Aí vai ter que ser feito um debate, né? Juntamente com o Ministério da Educação e a comunidade participando a partir do consumo, né? Eu acho que o consumo terá uma tarefa gigante a partir de 2023, que é justamente pensar essa transição desse período nefasto que a universidade passou, de ser conduzida por um interventor. Na prática é um interventor, tá? Claro que formalmente a lei ela permite isso, quer dizer, está dentro da lei, formalmente está dentro da lei, mas existe uma questão política aqui, né? É uma questão política de que ele não representa a vontade da comunidade acadêmica, e ele se arvorou como um porta-voz da inovação, né? Fala muito da inovação e tal, sendo que essa é a maior fake news, né? Ele justamente apoiou o governo que destruiu a possibilidade da inovação dentro da universidade, né? É a maior fake news possível dizer que ele representa algo nesse sentido. Então, acho que teremos muita coisa pela frente, né? No sentido de recompor, de reconstruir, sem revanchismos em nenhuma área, que eu acho que a questão não é essa, não é revanche, mas assim, é resgatar o Estado Democrático de Direito, né? Eu acho que resgatar a democracia. E para isso algumas coisas precisam ser repostas, né? Minimamente, pensar em democracia dentro da universidade é pensar eleições que sejam respeitadas, né? E que a comunidade acadêmica seja respeitada na sua vontade e que possa, isso, a partir daí, a gente fazer um trabalho que é necessário, né? É muito preocupante a gente ver a universidade do jeito que ela está. Nós temos índices altos aí de evasão, muitos estudantes
mais de 26% dos estudantes que estavam aptos para matrícula em 2022/2 não se matricularam. Onde estão esses estudantes, né? Os ingressos também estão reduzindo, né? O número de ingressantes. Então, tudo isso é muito preocupante, porque nós estamos falando de futuro do país. Se a juventude não está ali participando da universidade, nós temos um problema para o futuro do país, né? É disso que se trata. Então, eu acho que nós precisamos arregaçar as mangas aí, e tem muito trabalho pela frente, né? Mas é isso, eu acho que tendo como norte a reconstrução do país a partir da educação, né? Que é fundamental, a educação para pensar qualquer projeto de país. Igor, tem uma notícia que chega aqui na Radicom. Eduardo Leite toma posse e reafirma que educação será prioridade no segundo mandato. Eu vou deixar isso daqui para nós falarmos na quarta-feira, para nós mantermos a nossa parceria junto com a Pão com Ovo. Tu já escala um time bom aí para nós puxar essa pauta de quarta-feira, porque essa daqui a gente precisa de um tempo precioso, um tempo melhor para nós deleitar essa notícia. Leite toma posse reafirmando que educação será prioridade no seu segundo mandato. Ontem, então, o primeiro discurso do governador reeleito aqui do Rio Grande do Sul, ele teceu 5 prioridades para o segundo mandato, inaugurados ontem, então, e o primeiro dos 5 das 5 prioridades ele já elencou como educação. Nós poderíamos ficarmos até o meio-dia aqui. Igor, eu agradeço muito a tua presença, a tua parceria, essa aqui da Radicom, junto com o Pão com Ovo, e até quarta-feira. Quarta-feira tem Radicom, mais Brasil de Fato RS, mais Pão com Ovo. Forte abraço e estamos juntos, Igor. Obrigado. Forte abraço. Valeu, Fábio. Valeu, Radicom Pelotas.